Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar o tema Ministrando com Jesus. Como é bem sabido de todos, a lição geral desse trimestre fala sobre fazer amigos para Deus. Então, o tema central é a pregação do Evangelho, o trabalho missionário. Qual a melhor forma, quais os melhores métodos? E hoje nós vamos falar do método de Cristo, né? Como Cristo trabalhava, como Cristo lidava, como era o seu trabalho de evangelização, né? Então fica aí até o final. Ministrando com Jesus, né? O verso no qual se baseia toda a lição é o que se encontra no livro de Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse é um aspecto importante do ministério de Cristo, né? E fica bem visível ali em todo o Evangelho, né? Em todo o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, o interesse, o desejo, assim, o anseio de Jesus pelas pessoas, né? Ele vivia completamente para as pessoas que estavam ao seu redor. Você não vê Jesus em nenhum momento fazendo um trabalho para si mesmo, né? Ele nunca é apresentado dessa forma. Não quer dizer que em algum momento da sua vida Jesus não tenha feito algo para si. Fazer algo para si mesmo não é pecado. Mas os evangelistas, eles procuram ressaltar justamente esse aspecto da vida de Jesus. Todo o empenho dele em buscar a salvação, em buscar trazer bênçãos, mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. E não importa que tipo de pessoa, Jesus buscava todos, ele não fazia acepção, ele não se interessava mais por um e menos por outros, né? O interesse dele era geral. O primeiro tópico da lição fala sobre a atitude de Jesus em relação às pessoas. Então nós já falamos um pouco aqui, né, nesse momento, sobre a atitude de Cristo em relação às pessoas. Mas nós vemos ali, quando analisamos a trajetória toda de Cristo nos evangelhos, né, a forma como ele é apresentado, nós vemos vários aspectos da atitude dele, né, em relação às pessoas, né, como ele tratava, como ele se comportava com elas, né, e como o próprio Cristo apresenta, como ele trata os seus seguidores, como ele entende que os seus seguidores, aqueles que aceitam a sua mensagem, devem ser, né? Então, para isso nós temos dois versos aqui do livro de Mateus, capítulo 5 de Mateus, versos 13, 15, 14, que fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, né? Então, da mesma forma como Cristo fez brilhar a sua luz, né, o seu evangelho, sobre as multidões, sobre as pessoas, os seus discípulos devem fazer a mesma coisa, né? Devem ser como ele. Então ele nos chama de sal da terra, né? A figura do sal ela é interessante porque né, hoje o sal é tão comum, né? Todo mundo tem sal dentro das suas casas, mas quem fazia o uso do sal naqueles tempos eram pessoas que eram mais abastadas, né? O sal ele era um símbolo de riqueza, né? As pessoas que possuíam sal, né, que faziam grande uso do sal, eram pessoas que tinham condições financeiras melhores do que a de outras pessoas. Então a maioria das pessoas comiam sem o sal mesmo, né? Estavam acostumadas a comer sem o sal, mas era conhecido o efeito do sal, né? A forma como ele realça o sabor do alimento. E um outro aspecto do sal também é o seu caráter conservador, né? Naqueles dias não se tinha geladeira. Aqueles que tinham acesso ao sal, ou um sal mais rústico, usavam o sal para conservar alguns alimentos, né? Os alimentos eram conservados com sal, né? Ou eles procuravam ressecar as frutas para aguentar um pouco mais, ou transformavam em vinho, ou transformavam, né,
o trigo em uma outra bebida, como uma cerveja, ou usavam sal para conservar alguns alimentos ali. Então eram saídas, eram os recursos que eles tinham para isso aí. Então o sal tem essa característica. Ele realça o sabor e ele também ele conserva, né? Então esses aspectos são aplicados aqui ao cristão. O cristão ele é o sal da terra, né? Ele é quem vai conservar no coração das pessoas, né, a beleza do evangelho, né? Se o cristão ele não tiver esse sal, né, aquela mensagem se perde, apodrece, se desfaz. Então ele precisa desse poder conservador que vem, né, auxiliado pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo também ele dá sabor, né? A mensagem insípida, ela não alcança as pessoas. Então o cristão verdadeiro ele vive aquela mensagem, e quando a mensagem alcança outras pessoas, as pessoas sentem o verdadeiro impacto, o peso, a força dela. É uma mensagem que tem sabor, ela pode ser apreciada, né? Sem isso, ela é insípida, ela é intragável e certamente vai ser rejeitada. Nós somos também a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E nós também, como seus seguidores, somos luzeiros aqui nesse mundo. Interessante que em outro livro, né, Filipenses, a palavra que é usada é luzeiro mesmo, luzeiro. E isso nos remete à criação, né? Vocês lembram que quando Deus estava ali criando o mundo, no quarto dia ele colocou 2 grandes luzeiros e as estrelas para iluminarem a noite. Só que a lua para iluminar a noite, as estrelas e o sol para iluminar o dia. São os grandes luzeiros. E ele explica que os luzeiros servem para a orientação, né? Servem para sinais, para você organizar o tempo, para você se encontrar. Por exemplo, os navegantes, acredito que ainda hoje, utiliza, né, o céu, né, no meio do oceano, utiliza o céu ali, a posição das estrelas, para saber em que direções estão seguindo, né? Nós também pelo sol podemos saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste. A gente tem uma orientação, e os astros também nos ajudam a poder mapear as épocas, né? A gente consegue dividir o ano em meses e períodos, né? Então os astros servem para orientar. Então nós somos luzeiros apenas que iluminam, não é somente aquela figura do luzeiro que faz, né, desaparecer as trevas, mas também que orienta, né? Nós devemos ser aqueles instrumentos que vão direcionar as outras pessoas, as pessoas que estão sem rumo vão conseguir encontrar o rumo por causa por nossa ajuda, né? Pela mensagem que apresentamos a elas, né? Então nós somos luzeiros nesse sentido também, como os luzeiros da criação. O tópico seguinte fala sobre como Jesus tratava as pessoas, né? Aqui nesse tópico nós temos a experiência de 2 pessoas aqui, um centurião romano e um escriba judeu, né? Nós temos a história do centurião romano no livro de Mateus 8, versos 5 a 10, e a história desse centurião é muito curiosa, porque os romanos, eles eram avessos à religião dos judeus, mas não era o caso desse homem aqui. E o mais interessante ainda é que, além de ser um romano, ele era um soldado, ele era o comandante ali de 100 homens, eles estavam na direção, né? O centurião era aquele comandante ali de 100, né? Tinham 100 soldados ali não só à sua disposição, mas também sob suas ordens, né? E ele mesmo declara isso. Ele declara ser um homem, né, um homem que sabe delegar, né? Então, quando ele pede para que algum servo seu, algum soldado seu faça tal coisa, aquele soldado faz, né? E pronto, está feito. Ele usa essa mesma figura quando ele conversa com Jesus, porque ele tem um servo, uma pessoa que ele quer muito bem, na casa dele, que está doente, está enfermo. E ele pede para que Jesus cure, né, esse homem. Então Jesus fala assim, então vamos lá na sua casa. Só que ele diz assim, ele fala, não, ele não se acha digno
de que Jesus vá até a casa dele. Ele não quer isso. Então ele faz o seguinte, fala assim, olha, eu sei o que é delegar. E quando eu mando, né, alguém fazer alguma coisa, algum soldado cumprir alguma ordem, ele vai e cumpre, né, ele faz aquilo que eu mandei. Ele reconhece ali na pessoa de Jesus um general, né, uma pessoa, um comandante, e o ato dele, né, de comandar a natureza, os elementos, é uma ideia que ultrapassava até o entendimento que os próprios judeus tinham a respeito de Jesus. Então, quando ele declara isso, ele fala assim, ali, fala, se o Senhor mandar aqui, ordenar aqui, eu sei que meu servo lá vai ficar bem, né? vai ser curado. Então, Jesus se surpreendeu com a fé e elogiou a fé daquele homem, né? Então, a história ela é fantástica, mas é fantástico também a declaração final de Jesus. Jesus ele está ali diante de um pagão, né, que tem uma admiração pelo culto judaico, e manifesta, né, pelo pouco conhecimento que ele tem, a pouca experiência que ele manifesta uma fé maior do que qualquer um em Israel. O próprio Jesus declara isso, eu não encontrei uma fé semelhante assim, nem mesmo em Israel. Né? Jesus já estava ali trabalhando com o povo há algum tempo e não tinha encontrado ainda alguém com tamanha fé. E ele elogia essa fé, essa característica desse homem. Né? Então, ali a gente já vê o trato de Jesus. Jesus não desmerece o homem por ser romano, né? O trata muito bem, se dispõe a ir até a casa dele, né? A ajudá-lo. Então, Jesus estava ali aberto a todas as pessoas. E quando ele vê a demonstração de fé daquele homem, ele elogia. Então, a gente vê que Jesus buscava sempre as melhores relações. Isso era natural. A gente tem que entender isso como um método de Jesus, mas ao mesmo tempo isso era algo da natureza dele. Da nossa parte, a nossa natureza ela é ruim, ela é má. Então pode ser que naturalmente nós não tenhamos, algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm uma inclinação assim, elas nascem com essa facilidade de lidar bem com outras pessoas, né? De tratar bem as outras pessoas, e outros não. Então aqueles que não têm devem buscar, né? Por meio da comunhão com Deus, desenvolver esse tipo de habilidade, esse sentimento. Essa coisa tem que ser natural, ela não pode ser artificial. Nós temos que realmente ter amor pelas pessoas, respeitar as pessoas de fato. Não para cumprir uma ordenança, simplesmente. Mas isso tem que brotar, tem que ser um fruto do Espírito no nosso coração. A outra experiência que nós temos aqui é em Mateus 12:34, que é do escriba judeu. Jesus ele estava ali conversando com os saduceus, apresentou argumentos ali contra algumas declarações daqueles homens, daqueles sábios, né, estudiosos ali, eram líderes, os saduceus eram líderes também do povo, eram mestres do povo, e Jesus apresenta ali argumentos que impressionam um escriba que participava ali daquele debate. O escriba falou assim, vejo que o senhor é muito sábio, né? Ele reconhece a sabedoria de Jesus ali. Então ele faz uma pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus responde para ele. Né? Jesus faz aquele resumo da lei, onde ele declara que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. E o escriba reconhece, né? Reconhece que de fato a lei toda se resume naqueles dois princípios e que não há outro mandamento além desse. Quando ele faz essa declaração, Jesus fala a respeito dele assim, olha, você não está longe do reino dos céus. Mais uma vez, Jesus tratando bem ali, alguém que certamente estava ali para se opor até. Mas ele ficou tão impressionado com a habilidade de Jesus, né, a sabedoria de Cristo, que ele se entregou a ela, né, se entregou e foi forçado, né, foi diante da realidade ali, do instante, ele foi forçado a declarar que Jesus realmente era sábio. Né, e reconheceu ainda quando Jesus respondeu muito bem a pergunta que ele fez. Então Jesus tratou muito bem tanto o escriba quanto o centurião. Né. Lá em Isaías nós temos um texto muito interessante que deveria ser muito bem analisado por todos. Né. Acho que todo cristão tinha que meditar muito sobre esse texto, porque ele é uma profecia
a profecia que fala sobre Jesus, né? E esse texto, ele explica muito bem o papel, o trabalho de Cristo, a forma como Cristo pretendia, né? Como já estava planejado ali, né? No plano da redenção, o trato que Jesus daria às pessoas, né? Então preste bem atenção nesse texto. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Né? Lendo o texto assim, sem analisar, parece que ele não quer dizer coisa nenhuma, não quer dizer nada com nada. Né? Caniço rachado, pavio fumegante, o que quer dizer isso aí? O texto está falando sobre pessoas. Né? O caniço rachado e o pavio fumegante são pessoas. São duas classes de pessoas aqui. O caniço rachado, ou seja, aquela vara quebrada ali, é aquele tipo de pessoa que já tem uma vida ali destruída, já tem uma vida ali em frangalhos, uma vida sofrida, certamente pelos seus atos, porque procurou, né? Porque alguns têm uma vida destruída porque as circunstâncias, né, da vida fizeram isso. Outros procuram isso. E então o texto declara que Jesus ele não veio pisar, né, o caniço rachado, ou seja, aquela madeira que já está quebrada, Jesus não veio terminar, veio completar a obra não destruindo ela. Não. O objetivo dele é diferente, é de restaurar o caniço e nunca destruir o caniço. Né? Nunca destruir o caniço. No outro caso, a outra classe, né, o pavio fumegante, são aquelas pessoas que já têm ali um brilho de luz, já tem uma chama ardendo no coração. Às vezes aquela chama, ela é uma chama, né, existe um fervor ali, mas é uma chama que vai numa direção errada. Um exemplo de quem tinha uma chama no coração, né, uma pessoa que tinha um caráter forte ali, um caráter resistente, né, aparentemente, aparentava isso, era Pedro. Pedro ele era um homem ali bem... A gente vê assim várias circunstâncias, várias situações, a atitude dele, né? Quando Jesus falava que ia ser levado, ele falou, não, eu vou junto. Né? Ou outra hora ele falava, não vou deixar ninguém fazer nada com você. No outro momento ele pega a espada, da aventura contra o servo dos sacerdotes, e ele pretendia, né, enfrentar todo mundo ali. Quando Jesus foi preso, ele não foi preso... Não veio uma pessoa só buscá-lo, né? Vieram soldados buscá-lo. E Pedro se aventurou. Então a gente vê aquela intrepidez de Pedro. Em nenhum momento Jesus ataca esse espírito, essa coragem de Pedro, esse ânimo, né? Essa disposição dele. Em nenhum momento ele ataca. Jesus vai nos pontos que realmente são problemáticos no caráter de Pedro. E trabalha ali o caráter de Pedro até que Pedro, lá na frente, venha se arrepender. Em nenhum momento ele destrói essa parte da natureza de Pedro, porque ela é boa. E na verdade foi muito útil depois para o trabalho, para o evangelismo. Então Jesus não veio apagar aquela centelha de fogo ali, o que existe, né, o pavio, veio apagar o fogo do pavio. Não, de forma alguma. Ele veio dar nova vida àquele fogo. Ele veio ampliar, veio colocá-lo na direção certa, veio no brilho certo, na posição correta. Então o trabalho de Jesus é esse. E o trabalho de Jesus deve ser o nosso também. Eu não posso agir de forma a destruir, né, o brilho que as pessoas têm, ou pessoas que já estão com a vida em frangalhos, destruí-la cada vez mais. Um outro aspecto do trabalho de Jesus é o seu ministério de cura. Aqui na lição nós temos esse tema dividido em duas partes. Nós vamos tratá-lo em uma parte só. Então, o ministério da cura de Jesus, parte 1 e 2, tudo num bloco só. Aqui nós temos a experiência de Jesus curando um paralítico e uma mulher com fluxo de sangue. São duas histórias bem interessantes. Né? Uma se encontra lá em Mateus 1:9 e 1:7. Então, o paralítico ele foi levado até Jesus por seus amigos e Jesus estava num ambiente ali reunido com várias pessoas e era difícil, né, a entrada naquela casa onde ele estava,
porque as pessoas estavam, né, dentro estava cheio e fora também. Então não estava difícil de entrar. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado da casa, né, e por uma abertura desceram o paralítico até Jesus. Né? Então conseguiram, deram um jeito e conseguiram. Né? E quando Jesus foi até aquele homem, a primeira coisa que Jesus disse a ele foi: teus pecados estão perdoados. O problema do homem era a paralisia, mas o que Jesus faz é perdoar os pecados do paralítico. E aquilo ali, né, criou uma comoção por parte de alguns ali, porque onde Jesus ia, haviam pessoas interessadas em aprender, haviam pessoas interessadas em ser curadas e haviam pessoas interessadas em destruir a obra dele. E olha, isso acompanha o povo de Deus até os dias de hoje. Nós temos pessoas interessadas em aprender, temos pessoas interessadas em cura e temos pessoas interessadas em destruir, em atrapalhar o bom andamento da coisa. Mas assim como deu certo com Jesus, ele foi vitorioso até o fim, o mesmo para a igreja. Então não se preocupe muito com isso não. Isso vai ter até o fim, viu? Esse problema existirá até o fim. Apenas faça o que Jesus fez. Então Jesus chegou até que ele não perdoou os pecados dele. Nós não podemos perdoar pecados de ninguém, mas nós podemos levar o pecador até Cristo, como aqueles homens fizeram, né? Levando aquele homem paralítico, né? Não importando a situação, a dificuldade, eles deram um jeito. Então a gente também tem que dar um jeito de levar o pecador até Jesus. Uma outra história, né, é a história da mulher com fluxo de sangue. Né? Essa mulher tinha um problema, a situação dela era parecida com a do paralítico, porque ela também não conseguia alcançar Jesus. Havia uma multidão ali apertando, mas ela deu um jeito, ela foi se arrastando ali pelo chão, e quando foi chegando perto, ela pensou assim: olha, se eu tocar nele, na roupa dele, já vai ser o suficiente para eu ser curada. Então ela tinha certeza absoluta que ela tinha que ter um contato com Jesus. E ela fez por onde, se aproximou dele, tocou. Né? E quando tocou, Jesus para, né, o que ele estava fazendo ali, cuidando daquela multidão, e pergunta, né, quem me tocou? Pedro, né, eu lembro, falando de Pedro agora, Pedro, como eu sou impulsivo, como ele era, fala assim: mestre, tem tanta gente aqui ao seu redor e o senhor pergunta quem tocou, todo mundo está te tocando. Aí ele falou assim: não, foi um toque diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Né? Ele sentiu que curou alguém. A fé de alguém fez com que brotasse a cura. A gente não entende como é que isso acontece, como é que isso se deu na prática, né? Como é que essa coisa aconteceu. Mas aconteceu assim como está escrito lá. E aquela mulher ali, ela tentou se esconder ali, ela não queria ser percebida por ninguém, mas Jesus, na verdade, já falou aquilo olhando para ela já, e ela falou assim: eu toquei, Senhor. E Jesus fala assim: a tua fé te salvou. Nos dois casos, nós temos pessoas doentes, mas nos dois casos, Jesus fala de salvação. Salvação. Então, de repente você está procurando Jesus para encontrar cura. Você tem uma doença, tem uma enfermidade, então você ora e luta, né? Mas uma coisa que você tem que entender, e nós também temos que entender, né? Às vezes nós não estamos procurando isso, mas pode ser que em um momento da vida procuremos, né? Oramos por pessoas que estão enfermas também, pessoas vêm pedir orações para nós, para que Deus cure suas enfermidades, e está certo. Estamos enfermos, tem que procurar Jesus mesmo. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, que o plano de Deus é que você e eu sejamos curados da doença do pecado. Esse é o plano. Porque pode ser que Deus não cure sua doença, nem a minha. Ele permita que a doença fique. Né? Mas quando oramos para que Deus nos salve, então essa oração é respondida sempre. Sempre. Porque o plano dele é esse. É nos salvar. Então pode ser que sejamos curados aqui. Né? Como foram, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, o paralítico também foi. No final da história do paralítico, ele também é curado. Ele volta para casa andando, né? E perdoado. Porque na verdade o maior problema da vida dele não era esse, não. Era o pecado. O paralítico, na verdade, estava sofrendo até por consequências de uma vida dissoluta a vida dissoluta dele no passado. Ele precisava de perdão, mais do que da cura física.
Jesus deu as duas, mas primeiro perdoou seus pecados. E aquela mulher também foi perdoada e nem percebeu. Né? A fé dela era tão grande, a confiança dela era tão grande em Cristo, que aquela fé a salvou não só da sua doença física, como da sua doença espiritual. Então, Jesus está interessado primeiramente na vida espiritual, na saúde espiritual. E depois, ele cuida da nossa saúde física. Né? Lá em Mateus capítulo 4, 23 e 24, diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Então, esse verso aqui, ele mostra como era o método de Cristo, de evangelismo de Cristo. Vem dizendo assim, ó, ensinando nas sinagogas, então ele ensinava, pregava as boas novas do reino e curava. Então havia a pregação, havia o ensino e havia a cura. Essas três coisas andavam juntas. Ele não simplesmente curava e deixava a pessoa, né, a seu bel prazer, não. Ele ensinava, ele pregava, ensinava e curava. Então ele apresentava o evangelho, depois ele explicava o sentido daquilo, como aquela coisa funcionaria na vida da pessoa, né, como que o evangelho deveria ser aplicado na vida dela, e curava. Né? Às vezes ele curava primeiro e depois ensinava, mas ou ensinava e depois pregava. A ordem dos fatores aqui não importa tanto. Né? A cada momento Jesus agia de uma forma diferente, que dependia das circunstâncias. Então, mas o fato é que esses três elementos andavam juntos. Então isso é uma coisa também, né, um método também que devemos utilizar. Né? Por exemplo, a igreja às vezes se reúne para levar comida a moradores de rua. As pessoas estão com fome. A primeira necessidade delas é a fome. Estão com fome. Jesus procurava descobrir a necessidade, né, que a pessoa, né, os problemas que a pessoa estava passando ali, tentava resolver primeiro, ele resolvia. E depois apresentava o evangelho. Então, esse método nós devemos usar também. Se a pessoa está passando fome na rua, levemos primeiro o pão. Né? Se elas estão sem roupa, levemos a roupa. Com sede, então vamos dar água para essas pessoas. E depois, nós temos ali, né, as portas estarão abertas para a gente apresentar o evangelho, pregar o evangelho e ensinar. Devemos ensinar. Às vezes, pregar o evangelho simplesmente e abandonar, não resolve tanto. A gente tem que mostrar o evangelho e explicar para a pessoa como ele funciona na vida. É por isso que eu digo que essa história de só chegar para a pessoa e falar, Jesus te ama, é bonito, mas não é o suficiente. Não resolve só dizer Jesus te ama. Não estou querendo dizer que está errado falar isso aí, mas eu estou falando, se você usar isso como método, se esse é o método, só dizer que Jesus ama, não resolve, né? Não é o suficiente. Você tem que explicar por que Jesus ama, que amor é esse. E parte desse amor ela já vai ter percebido no seu ato. Quando você ajudou ela a se alimentar, quando você deu roupa, você deu água, ou você auxiliou em algum outro problema. Né? Existem problemas de várias naturezas. Não importa que tipo de problema você tenha resolvido para essa pessoa, só nesse ato ela já vai enxergar o amor de Deus ali. Vai ser muito mais fácil você falar sobre o amor de Deus depois, quando ela perceber, ela ver, ela enxergar, você testemunhar do amor de Deus, né, na vida dessa pessoa. Ter o seu testemunho pelos seus atos, né, não só por suas palavras. Então, esse é o método de Jesus e é o método que devemos usar aqui. O próximo tópico, né, que será o último, o que importa para Jesus. A lição ela faz menção de três parábolas, né, que se encontram depois do sermão profético de Mateus 24.
Então, em Mateus 24, Jesus ele fala sobre os sinais da vinda, os eventos que aconteceriam, e depois ele nos dá 3 parábolas que têm a ver com a sua segunda vinda e com a preparação do povo para essa segunda vinda, né? Então, nós temos a parábola das 10 virgens, né? Nós temos a parábola dos 10 talentos e a parábola das ovelhas e dos cabritos, né? E nós temos também no capítulo 25 uma descrição final. Ele é uma representação do juízo, é algo que está acontecendo agora, né? Deus já está fazendo essa avaliação que é descrita aqui no capítulo 25 agora, nesse momento, né? Então a gente não tem que entender isso aí como né, se um dia estivéssemos na presença de Deus realmente para argumentar, dialogar com Ele, né? Isso não vai acontecer assim. Mas no texto, Jesus encontra 2 classes de pessoas, né? E para uma dessas classes ele declara o seguinte, que está lá em Mateus 25, 36, 34, 36. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, né? E essa classe de pessoas vai perguntar para ele, assim, mas quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? E aí ele vai falar assim, olha, quando fizestes essas coisas aos pequeninos, né, a qualquer um desses pequeninos, fizestes a mim. Então, quando eu faço o bem para o próximo, estou fazendo o bem, né, como se fosse para o próprio Jesus. Estou dando, né, quando eu dou comida para o faminto, eu estou alimentando a Cristo. Quando eu visto o nu, eu estou cobrindo, né, Jesus. Né, quando eu visito o encarcerado, eu estou visitando a Cristo encarcerado. Então, Jesus ele se identifica com o sofredor. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Ó. Ele se identifica com o sofredor. Ele quer que os seus seguidores ajudem os sofredores. Ao ajudar os sofredores, está ajudando o próprio Cristo, ao próprio Jesus, né? Porque o trabalho dele aqui na Terra foi justamente esse. Ele procurava as pessoas necessitadas, ele procurava as pessoas que estavam com dificuldades, e todas elas eram dificuldades das mais variadas formas, né? Não eram sempre as mesmas. Ele não procurava só uma classe, só um tipo de dificuldade. Eles procuravam só aqueles que precisavam de pão. Ele procurava só os que estavam encarcerados. Não, ele procurava todos, de todo tipo, né? Isso aqui são só alguns exemplos. Existem muitas outras formas de sofrimento e de dor pela qual o ser humano passa. E Jesus deseja que cada um dos seus filhos busque a estes e ajude. Nosso trabalho é ajudar, nunca o contrário. Se for para fazer o contrário, é melhor não fazer nada. Por isso, Deus tem a sua igreja, né? A igreja, em conjunto, consegue fazer um trabalho muito maior, né? A igreja, o corpo de Cristo, trabalhando em conjunto, consegue alcançar muito mais pessoas. O trabalho individual não deve ser negligenciado nunca, né? Cada um tem que ter a sua própria experiência, mas ao mesmo tempo tem que ter experiência como igreja. Jesus ele fez uma igreja, ele formou uma igreja. Ele chamou 12 homens, né? Aqueles 12 homens começaram ali a sua igreja, e aí essa igreja foi crescendo, e quando veio o Pentecostes o número foi crescendo mais e mais, e foram trabalhando ali em conjunto, e o evangelho foi alcançando mais e mais pessoas, né? Esse trabalho em conjunto vai fazer a luz brilhar com muito mais força. Então nunca tente trabalhar sozinho, não, você tem que ministrar junto com os outros ministérios, você tem que casar o seu ministério com os outros, e assim o trabalho vai ser muito mais poderoso. Esse é o exemplo que encontramos no livro de Atos. Esse é o testemunho que encontramos nos evangelhos. Esse é o método de Jesus. Então, trabalhar de outra forma não dá certo, né? Eu tenho até um exemplo aqui, que é comentado aqui na lição de professor, né? O exemplo de Simeão Estilita, né? Muita gente não conhece esse personagem, né? Ele não é muito comentado, mas ele é um santo católico.
Simeão Estilita, o velho, né? Porque tem dois, tem Simeão Estilita, o velho, e Simeão Estilita, o novo. Primeiro, o que é estilita? Né? A palavra estilita vem de estilos, né? No grego significa pilar. Né? Os estilitas eram conhecidos como os santos dos pilares. Por que santos dos pilares? Né? Simeão, esse Simeão aqui em questão, ele nasceu, vocês estão vendo a imagem dele aí, ele nasceu por volta de 389 e morreu em 459 depois de Cristo. Simeão, ele procurava levar uma vida asceta, né? Ele era uma seta, ele procurava ficar sozinho, separado do povo, das pessoas, e na solidão e por meio de jejuns e mortificações, né? Ele procurava, ele trazia sofrimento, né, para o seu próprio corpo, ou seja, passando frio, ou, né, alguns ascetas dormiam em pé. Eles procuravam algum tipo de desconforto porque eles acreditavam que esse tipo de coisa os aproximaria de Deus. Eles estavam rejeitando a carne para enaltecer o espírito. Essa é a base da coisa, é essa aí. Mas a Bíblia não endossa isso aí. Né? Isso era o pensamento de algumas pessoas que misturaram ali as crenças cristãs com costumes pagãos naqueles dias e chegaram a esse tipo né, de formalismo religioso aí. Mas o caso dele aqui é interessante porque, como ele não conseguia ficar longe de ninguém, porque todo mundo estava atrás dele, né, porque as pessoas admiravam os ascetas, eles eram considerados homens sábios, né, eles procuravam instrução desses homens aí. Simeão encontrou então, ali na Síria, na região da Síria, um local onde havia uma coluna, né, de alguma construção antiga, né? A gente não sabe bem os detalhes da história porque é uma história muito remota, né? Mas ele encontrou uma coluna, né? Uma coluna suficientemente grande para que alguém pudesse ficar sobre ela, né? A coluna não estava sustentando mais nada, era apenas a coluna sozinha. E ele então resolveu, uma coluna de 3 metros, resolveu morar em cima da coluna. Ele passou a viver ali e era uma forma de ele se manter separado das pessoas, né? O melhor local, porque ninguém ia subir, né? E ia poder ficar junto com ele lá em cima. E ele foi trocando depois por colunas maiores, né? Então ele acabou vivendo numa coluna de 15 metros, né? E viveu ali nessa coluna, ele viveu durante 36 anos. Então ele comia porque as pessoas levavam alimento para ele, pão, então ele colocava uma cordinha lá com um cestinho e trazia o pão para cima. Certamente os dejetos dele eram jogados lá de cima, né? Então houve momentos em que ele teve que descer. Ele recebeu a visita uma vez de monges e os monges, né, pediram para que ele descesse, ele desceu e depois os monges deixaram ele subir de novo. Fizeram um teste com ele ali para saber se ele era orgulhoso, se ele era uma pessoa humilde e obediente, né? Ele desceu, obedeceu aos monges, mas depois ele subiu novamente à torre e ficou lá. E durante 36 anos viveu ali, né, recebendo chuva, sol, né, orava em pé, né, procurava o melhor desconforto possível para a vida dele. Então, e ele não caía lá de cima porque havia um balaústre, né, que impedia ali, ele conseguiu ficar ali protegido ali em cima naquela torre. Então, é uma vida de total renúncia, né, mas a gente vê que isso não se harmoniza com o que a palavra de Deus diz, né? Eu não estou aqui julgando o Simeão, né? Tem muitas pessoas que são devotas dele aí, que veem nele um homem sábio, um grande homem sábio. Certamente deve ter tido ali, né, uma pessoa que de certa forma se dedicou, né, meditava sobre coisas sagradas e tudo mais. Então, né, não posso dizer que ele não tinha sabedoria alguma, né, e certamente ajudou alguém. Mas ele procurou se manter longe das pessoas, e não era isso o trabalho que Jesus fazia. Jesus procurava se manter próximo. E isso, na verdade, que vai trazer um verdadeiro benefício espiritual para mim e para os outros. Se manter longe, mortificar o corpo, não faz parte do propósito divino. O propósito divino é permanecer próximo, né? Imagine se todos fossem seguir esse tipo de vida, né, ascética, né? O mundo deixaria de existir, acabava, né? Ele não tem sentido, ele não tem lógica.
Você pode até se distanciar um tempo para poder colocar a cabeça em dia, né, para buscar uma comunhão com Deus, né, uma intimidade com Deus ali em momentos reservados, mas se afastar totalmente, né, não é o plano, não é esse o plano, não é esse o objetivo de Deus e não é esse o plano de Deus para a sua igreja. Então, aprenda dos métodos de Cristo, que são os melhores métodos, são os métodos do céu, né? É a verdade do céu, é o plano do céu para o ser humano, e esse é o único que funciona, esse é o único que vai dar certo, e é esse que vai levar a Igreja de Deus a cumprir a sua missão e concluir o seu trabalho aqui na Terra, né? Que é levar o Evangelho a todas as criaturas. Porque quando isso for feito, então nosso Senhor Jesus Cristo volta. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Tchau.